Olá pessoal, Ivo Maroco na área de novo, e hoje eu gostaria de esclarecer com vocês a ideia de que o governo Bolsonaro não é de extrema direita, né? E a ideia é clara, se defende que o governo não é de extrema direita, porque ainda é um governo democrático, né? Não há ditadura alguma, então isso faz do governo, um governo talvez à direita, né? E extrema direita seria justamente um governo autoritário, que se quer totalitário, etc. Né? E é claro, a narrativa oficial é que o verdadeiro governo autoritário é o governo da esquerda, né? O governo do PT, de Lula, etc. Né? E Bolsonaro, de forma um tanto quanto cínica, né, seria o salvador da democracia, da liberdade, do povo brasileiro e por aí vai. Né? Só que você só precisa se perguntar uma coisa. Como é que o governo Lula tratava eventuais críticas ao seu governo? Ele já saía taxando de fascista, de liberal. Como é que era a abordagem? Porque no governo Bolsonaro a gente sabe como tem sido, né? Existe logo um ataque brutal à sua pessoa, né? Percebe? Existe um ataque sistemático à sua pessoa, inclusive entre apoiadores, né? Que começaram a criticar Bolsonaro. E a lista é vasta, como a gente já sabe, né? Joyce Hasselman, Alexandre Frota, né? O Bebiano, que era uma pessoa muito próxima, foi demitido logo no começo, etc. A lista é vasta de pessoas. E, enfim, toda pessoa que pretende se levantar contra Bolsonaro faz críticas construtivas ou até críticas no sentido de que ele seja fiel ao seu próprio programa de governo, que seriam críticas construtivas pró-governo, na verdade, né? São imediatamente rechaçadas. A gente sabe disso. Existe uma campanha de difamação, né, que é logo articulada, de forma coletiva, sistematizada, online. Né, ninguém te deixa em paz se você criticar o governo. Você é logo visto como inimigo, como comunista, socialista, como petralha, né, um plano do PT, toda aquela conspiração paranoica da qual eu já falei, que remete lá para Olavo de Carvalho, né, o guru astrólogo do governo Bolsonaro, residente lá em Virgínia, nos Estados Unidos. Né? Então, nada disso é à toa, tá, pessoal? Né? E como a gente pode ver que o governo Bolsonaro é sim extremamente autoritário, né? Ele tenta minar a democracia, ele fala obscenidades, ele põe coisas em xeque, as instituições democráticas, ele vive descendo pau na imprensa e nos jornalistas, ele demite pessoas de confiança o tempo inteiro, ministros, secretários, existe uma permanente névoa de desconfiança paranoico conspiratória no governo Bolsonaro, né, que, como eu já disse, remete ao Olavo de Carvalho, o guru da coisa toda, né, e guri também, de certa forma, em termos mentais, de idade mental. Mas, enfim, nada disso é pura coincidência. Tá? O governo do PT, com todos os seus problemas, vicissitudes que se sucederam umas às outras, ainda assim era um governo democrático. Você podia criticar o PT, Lula, ninguém ia te perseguir, né, te difamar, destruir a sua reputação, como acontece sistematicamente no governo Bolsonaro. Ninguém pode criticar nada, mesmo que seja pró-governo, pró-fidelidade, juras de fidelidade à sua própria campanha e programa de governo. Ainda assim, se você criticá-lo, você é achincalhado, né, sistematicamente. E isso por si só já é, obviamente, uma conduta claramente autoritária. Né? É a conduta do neo-autoritarismo, né? Que a gente vê no governo Trump, apesar de ser oficialmente democrático. Né? A gente vê de forma. Enfim, no próprio governo Putin, que oficialmente é uma democracia, blá blá blá, mas todo mundo sabe que ele é um governo autoritário, essencialmente, né? Neoconservador, repressor, etc. Né? A sua própria maneira, como eu já falei. É um espelho do governo Bolsonaro no Brasil, essa é a ironia, né? Putin na Rússia faz a maneira russa, que o governo Bolsonaro faz a maneira brasileira, e que Trump faz a maneira americana, digamos assim, tá? Com o pior que existe da alt-right americana, dos resquícios, certo? Então esse vídeo é para isso, é para desmistificar essa ideia de que é uma narrativa corrupta da esquerda, cínica, né?
que o governo da esquerda que é o autoritário, o governo do Bolsonaro quer salvar a democracia, meu Deus do céu. Né? Se tem uma coisa que Bolsonaro nunca foi um democrata. Né? Nas suas décadas como homem público, né? Figura pública de deputado federal. Foram 28 anos, né? 7 mandatos consecutivos. Certo? Quase 3 décadas. Né? Ele jamais se notabilizou por ser um democrata. Muito pelo contrário. Né? Isso vem dos anos 90 para 90 até 2020. Né? Ele continua com o mesmo discurso, autoritário, agressivo, não admite críticas, tudo é uma conspiração contra ele. Né? Ele lança dúvidas contra a democracia, xinga todo mundo. Tá? Isso é absolutamente o inverso de uma democracia. Tá, pessoal? Muito embora ela ainda funcione aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, ao nível institucional, legal, oficial, né, isso é tudo menos um governo que respeita a democracia, obviamente. Né? E no governo Lula, com todas as suas dificuldades, com corrupção, a de rodo, etc., etc., que a gente pode questionar, criticar à vontade, né, ele jamais proibiu críticas ao seu governo. Tá? Você não era achincalhado, detonado, a sua família sofria ameaças de morte porque você teceu uma crítica a Lula. Né? Inclusive uma crítica construtiva, né? No sentido de que ele honre os seus compromissos, programas políticos. Tá? Então, isso não existe, pessoal. Tá? O governo Lula não é extrema-direita e o Jair Bolsonaro não é extrema-direita. Não é stalinismo versus nazismo, né? Stalin versus Hitler, tá, pessoal? Tá? O governo do PT era um governo progressista, moderado progressista. Sim, com aparelhamento estatal, mas qualquer governo da esquerda tem um aparelhamento estatal burocrático. Tá, pessoal? Isso é comum. Tá? Na Noruega, como eu já disse aqui, isso é muito comum. E a Noruega é tudo menos um país comunista. Tá? Inclusive é dos mais competitivos do globo, como eu já falei aqui antes. Tá? Então isso não existe. Né? O PT tem as suas falhas, obviamente, os seus contras. A gente pode tecer comentários bastante críticos aqui, mas esse não é um deles, não é um governo autoritário. É um governo progressista moderado. Tá, pessoal? Só para vocês terem essa ideia. E não é porque o governo Bolsonaro não deu um golpe militar que ele não é de extrema direita. Ele tem uma inúmera quantidade de fatores de extrema direita, tá? de características que remontam à alt-right americana, que é reconhecidamente de extrema direita. Tá, pessoal? Então, todo mundo, as principais cabeças que estão ao redor do governo Bolsonaro têm claras ligações com a extrema-direita. Vocês podem procurar isso na internet, tem várias fontes diferentes. Olavo de Carvalho, os ministros que ele indica, etc, etc. Então, são várias ligações com a extrema-direita. Tá, pessoal? E que não me deixa mentir o que o Roberto Alvim fez, né, o secretário especial de Cultura de Bolsonaro, que foi basicamente um discurso abertamente nazista, coisa que a gente não vê em nenhum lugar do mundo civilizado. Nenhum lugar. Tá? Talvez um flerte ou outro, como o fascismo leve, como eu já tratei aqui, mas nenhum tem a insanidade, a obscenidade de citar Goebbels. Certo, pessoal? Ninguém. Ponto. Tá? Então, o governo Bolsonaro nos dá um amplo leque, né, um rol, imenso rol de características de extrema-direita, tá, pessoal? De neo-autoritarismo que tem emergido no mundo afora atualmente. Tá, pessoal? E de maneira nenhuma o PT está a extrema esquerda da extrema direita de Bolsonaro. Não é Stalin versus Hitler. Né? E ainda que fosse, quem votou em Hitler ainda estaria votando em Hitler para escapar de Stalin. Tá, pessoal? Ainda haveria algumas pequenas implicações. Né? Ao salvar o nosso país de Stalin, você adere a Hitler. Nossa, que maravilha, né? Então, até mesmo nesse ponto, né, se a gente admitir que é uma extrema-direita contra extrema-esquerda que disputou recentemente o poder pelo país, a disputa pelo poder no país, ela é falha em termos morais, né? Absolutamente falha. Né? Se a gente admitir essa ideia, essa situação de extrema-esquerda contra extrema-direita, ou digamos assim, dois monstros, Stalin versus Hitler, né? Eleger Hitler para fugir de Stalin, ainda seria uma obscenidade, na verdade. Então, não faz sentido algum, tá, pessoal? É só para a gente pensar sobre essas coisas, certo? Basicamente isso. Um abraço.